Bom dia, bom dia. Vamos lá. Só mais um minutinho e a gente já começa. Vou pegar meu café. Como foi a semana de vocês, pessoal? Graças a Deus, aqui deu uma amenizada na chuva. Mas, infelizmente, algumas áreas já estão atingidas. Como é que vocês estão? Vocês estão em segurança? Vocês estão bem? Eu tô bem. Graças a Deus, estou num lugar muito seguro. Mas tem pessoas que, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, de novo, deu um pouquinho de alagamento. Tomara que passe logo e que a gente não tenha uma tragédia, né? Vamos orar por isso hoje, inclusive. Certo? Mais um minutinho e aí a gente começa. Deixa eu tirar isso aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Já vamos começar. E aí, pessoal? Hoje vai esquentar aqui. Que perigo. Eu não gosto do tempo assim, gente. Sendo bem sincera. O perigo de alagamento é tão ruim. Confesso que eu fico meio em modo alerta, assim, não consigo nem dormir direito. Vamos começar? Mas eu vou ligar uma musiquinha aqui pra me ajudar. Hoje a concentração tá um pouquinho nebulosa. Ai, vai tocar lá na outra. Que coisa. Pode ser também. Vamos começar? Muito bem. Sexta-feira, 31 de julho. Vamos começar? A mensagem de hoje é: tornando-nos inteiramente dele. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 4. Em geral, muitos dentre nós parecem estar muito bem, mas ainda não há, em algumas áreas, em que somos descuidados e indolentes. Não é uma questão de pecado, mas de resíduos da vida carnal que tendem a nos tornar desleixados. O descuido é um insulto ao Espírito Santo. Não deveríamos ser negligentes na maneira como adoramos a Deus, nem na forma como comemos e bebemos. Não apenas o nosso relacionamento com Deus deve ser correto, mas a expressão exterior desse mesmo relacionamento deve ser correta também. Por fim, o Senhor não permitirá que algo lhe escape. Cada detalhe da nossa vida está sob o seu escrutínio. Deus nos fará voltar de inúmeras maneiras, ao mesmo ponto de sempre, repetidas vezes. Ele nunca se cansa de levar-nos de volta a determinado ponto, até que aprendamos a lição, porque o seu propósito é gerar um produto final. Pode ser que algum problema que surja devido à nossa natureza impulsiva, mas, uma e outra vez, com a paciência mais persistente, Deus nos traz de volta aquele ponto específico. O problema pode ser a nossa forma de pensar, ociosa e delirante, ou a nossa natureza independente e o egoísmo. Por meio desse processo, Deus está tentando incutir em nós
algo que não está totalmente correto em nossas vidas. Tivemos momentos maravilhosos durante nossos estudos sobre a verdade revelada da redenção de Deus, e o nosso coração está voltado para Ele. Sua obra incrível, realizada em nós, nos faz perceber que, no geral, estamos corretos com Ele. A perseverança deve ter ação completa. O Espírito Santo, falando por meio de Tiago, afirma: ora, a perseverança deve ter ação completa. Tenha o cuidado de não se tornar negligente com os pequenos detalhes da vida, afirmando: isso é tudo o que é possível fazer por agora. Seja o que for, Deus continuará nos chamando a atenção com perseverança, até que nos tornemos inteiramente dele. Vou dar um momento para todo mundo refletir aqui, que essa mensagem ela me incomodou um pouco. Mas incomodou num bom sentido, tá? Vamos começar lá no primeiro parágrafo, porque ele já começa nos chamando a atenção, dizendo que a gente é desleixado, né? Porque nós somos. A gente tem essa tendência. A gente começa uma coisa e não termina. Ou muitas coisas e não termina. Experiência própria. Já comecei muitas coisas e não terminei. A gente sempre vai achar uma desculpa. Todas as desculpas vão ser plausíveis. A gente sabe da nossa realidade. Cada um sabe o caminho que está trilhando. Tá tudo certo. Mas a reflexão aqui ela é um pouco mais profunda. Quantas vezes a gente... Eu vou falar de mim, não vou falar de vocês, vou falar de mim, que é melhor, né? Quantas vezes a Bárbara colocou lá no caderninho de metas que ia ser mais paciente? Eu perdi várias vezes essa meta. Várias vezes. Quantas vezes a gente teve a oportunidade de ajudar o nosso próximo a alguém atravessar a faixa de segurança? Estava com dificuldade. Alguém que precisava carregar as sacolas de compras e a gente não ajudou. Ou quando a gente está no mercado, a gente fura a fila de alguém e diz: eu não te vi. Vamos começar por aí, né? Mas aí mais pra frente, ele ainda fala que a nossa negligência também vem daquilo que a gente come e daquilo que a gente bebe. E eu gostaria de fazer uma provocativa até com relação ao que a gente come, ao que a gente bebe, não só daquilo que a gente coloca para dentro de físico, do nosso alimento, do café, enfim, mas daquilo que a gente se alimenta, desde as palavras, desde os nossos sentimentos, desde aquilo que a gente vê nas redes sociais, aquilo que a gente não só consome, mas aquilo que a gente joga para o mundo. E aí a gente, mais uma vez, está sendo desleixado e negligente. Porque é muito mais fácil eu colocar para fora e eu xingar o mundo inteiro. E o que eu estou fazendo por mim? Como ser humano, para me tornar um ser humano melhor. Aí, mais para frente, então, ele fala, né, que não apenas o nosso relacionamento com Deus deve ser correto, mas a expressão exterior desse mesmo relacionamento. Como é que eu demonstro que eu estou num relacionamento com Deus de forma mais correta, sincera? É nas minhas atitudes. E aí retorna aquilo que eu acabei de falar. Quantas vezes eu perdi a oportunidade de ajudar o meu próximo de verdade, com sinceridade, aquela coisa assim que eu não preciso expor nas redes sociais.
que a gente está muito nessa fase de querer expor tudo, de querer mostrar tudo que a gente faz para dizer que eu tenho uma relação com Deus, para dizer que eu sou uma pessoa cristã. Eu aposto que pelo menos metade da minha audiência aqui não sabe nem da missa metade das coisas que eu faço. E não é esse o ponto, nem quero falar sobre isso, porque eu não preciso. Eu não preciso de ibope dizer que eu faço isso, que eu faço aquilo, porque eu faço do meu coração. Eu ajudo as outras pessoas do meu coração. Não é para mostrar e para dizer que eu faço para ganhar algum crédito com relação a isso. Se eu preciso fazer isso, se as pessoas precisam ver que eu faço isso, então, e eu faço esse movimento de mostrar, primeiro que eu tô sendo uma pessoa totalmente incoerente. E segundo que o ser humano tá muito maldoso. Mas não é esse o ponto. Um outro momento a gente pode conversar sobre isso. Bom, aí mais pra frente, então, ele vai nos alertar que esse problema pode ser na nossa forma de pensar, ociosa e delirante, ou a nossa natureza independente e o egoísmo. Aí, então, ele vai trazer um outro viés, que além do nosso desleixo ser com as nossas questões materiais, esse desleixo também vem do nosso egoísmo. Quantas vezes... Daí vamos lá de novo a fila do mercado, porque isso me aconteceu recentemente, eu fiquei tão triste. A pessoa viu que eu estava entrando, ela me olhou e ela simplesmente saiu me empurrando e passando na minha frente. Tá tudo bem, tá tudo certo, não tô aqui para fazer papel de coitadinha, mas quantas vezes nós fizemos isso? Usamos a desculpa de que a gente está com pressa, usamos a desculpa de que, sei lá, qual é a desculpa que a gente usa, cada um sabe no seu consciente. A gente sempre tem uma desculpa, sempre a desculpa é plausível, mas a gente esquece de botar a mão na consciência de que tá todo mundo com pressa, tá todo mundo querendo ir para casa no final do dia, tá todo mundo com algum problema. Todos nós, em algum momento, estamos passando por alguma dificuldade. Isso não te dá o direito de ser egoísta. Isso não te dá o direito de não cumprimentar a pessoa que limpa a calçada, de dar um sorriso para as pessoas. Todos nós temos dificuldade. Daí porque você tem mais dinheiro, mais condição, mais poder aquisitivo, ou porque você tem mais terras, ou porque você não sei o quê, ou porque você é o presidente do país, você tem o direito de não cumprimentar as pessoas. Seja quem você for, o papel que você tiver no mundo, nós devemos o direito, nós temos o dever de sermos, no mínimo, educados com as pessoas. O mercado e o trânsito são os lugares que eu mais evito, às vezes. Que eu vou num horário totalmente aleatório, porque as pessoas estão vivendo de um jeito, assim, que eu não consigo nem expressar em palavras. Me entristece o meu coração. De perceber, inclusive, que são pessoas que quase todo dia estão lá dentro da igreja. Seja qualquer que for a igreja, tá? Tô falando a igreja como um modo geral, um templo ou lugar que elas vão. Daí essa pessoa, às vezes, inclusive, é a mesma pessoa que tá lá fazendo trabalho voluntário. Então aqui ele fala, nos convida, vamos usar essa forma, a não ter mais esse descuido da boca para fora e da boca para dentro. O descuido, sim, das coisas materiais, daquilo que eu bebo, daquilo que eu como, daquilo que eu consumo, daquilo que eu vejo nas redes sociais, mas também daquilo que eu me alimento de sentimento, de pensamento e daquilo que eu coloco para o mundo de palavras.
E não satisfeito, eu gostei da palavra perseverança. Ela deve ter ação completa, né? É a mensagem que chega para Tiago. Aliás, é a mensagem que o Espírito Santo, por meio de Tiago, traz, né? A perseverança deve ter ação completa. O que é a perseverança ter ação completa? No meu entendimento, já nos encaminhando para o final, para a gente não se alongar muito, mas no meu entendimento é exatamente isso que a gente vem falando aqui. É sobre ter uma ação real, uma concretização da minha comunhão com Deus. Se eu realmente tô ligada a Deus, ao Espírito Santo, e tudo bem se vocês têm outras crenças, tá tudo certo, mas interpretem o Espírito Santo como o seu anjo de guarda, o Espírito Santo como Deus, Jesus, o que vocês acreditam, tá? Não é para determinar qual é a religião aqui nesse momento. É para a gente refletir o que nós estamos fazendo e o que nós estamos entregando para o mundo. Perseverança. Que possamos perseverar em sermos seres humanos melhores. Que possamos perseverar e não sermos negligentes com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente consome. E isso começa, esse movimento começa de dentro para fora. Aqui não entra o ponto de egoísmo, de você querer se tornar uma pessoa melhor, de querer se conhecer melhor. O autoconhecimento, ele é algo constante. Eu acredito muito que nós vamos até o nosso último suspiro de vida tentando nos tornar pessoas melhores. Mas isso tem que estar em comunhão com as minhas atitudes. Porque como é que eu vou saber se eu sou uma pessoa melhor se eu não colocar em prática, se eu não conviver em comunidade? É um desafio muito grande. Mas a gente precisa estar nesse desafio para saber se eu estou seguindo para o caminho certo ou não. Perseverança em Deus é ter fé mesmo quando tudo for ruim, pois bom é Ele em nossa vida. Exatamente. É no momento da dificuldade que eu mais vou colocar em prova aquilo que eu realmente aprendi. Eu leio a Bíblia com bastante frequência. Estou tentando aprender ela, então eu estou lendo ela bem devagarinho. Eu acho que eu terminei a Gênese faz umas 2, 3 semanas. Então eu leio uma parte e faço uma reflexão. E é interessante porque logo que eu leio, no dia seguinte, às vezes aparece uma situação dentro daquilo que eu refleti, dentro da mensagem que eu refleti. Essa mensagem que eu reflito todo dia de manhã, acontece a mesma coisa. Durante o dia, eu fico pensando nela, refletindo sobre as palavras que eu mentalizei, e aí é muito engraçado, porque aí acontece alguma coisa no meu dia que traz essa mensagem. Eu chego no final do dia, faço uma reflexão, todos os dias, né, antes de dormir, eu penso, putz, tal coisa lá que eu elaborei no meu pensamento veio no meu dia hoje. E aí é que vem a responsabilidade. Porque pelo menos a gente tem que estar desperto, a gente tem que estar atento para perceber esses sinais. É isso? Como é que vocês acham que Tiago recebeu essa mensagem do Espírito Santo, né, do anjo da guarda dele, enfim? Como é que vocês acham que ele percebeu essa mensagem? Porque ele estava atento. Agora, se nós ficamos cada minuto, cada momento que a gente tem do nosso dia, a gente é obrigado a preencher ou com uma rede social, ou com uma televisão, ou com o que for, como é que eu vou estar em comunhão? Como é que eu vou conseguir perceber esses sinais?
Eu preciso de algum momento no meu dia com zero conexão. O que é difícil, lógico. Falo por experiência própria. Às vezes eu tenho horário do meio-dia, tudo que eu quero é não pensar. Mas daí, ao invés de não pensar, de me desligar de tudo, eu vou pro telefone. Ou eu ligo a televisão. É um desafio. Mas desafia. Desafia a si mesmo. Coloca na sua cabeça que você precisa, porque na verdade a gente precisa dar uma desintoxicada de vez em quando. Para refletir qual é a nossa posição no mundo. O que a gente está fazendo. Certo? Alguém tem mais alguma coisa a contribuir? Senão nós vamos nos encaminhando para o final, fazer a nossa oração, para não nos estendermos mais do que já nos estendemos, né? Certo, pessoal? Se vocês puderem, eu vou pedir hoje oração pelo nosso Rio Grande do Sul, que mais uma vez estamos com alguns lugares atingidos, né, por tantas chuvas, tantos temporais. Confesso que não, eu cuido para não olhar muito essas coisas, senão eu fico bastante nervosa. E aí, como eu comentei no início da live, isso me tira bastante o sono. Em decorrência da última vez que deu as enchentes, foi algo bem avassalador. E aí ficou resquício disso, né? A gente fica preocupado, a gente fica triste. Eu tô em segurança, mas tenho conhecidos que não estão. E aí a gente fica um pouco preocupado. Então, se vocês puderem mentalizar o nosso Rio Grande do Sul, mas também, sim, mentalizem vocês mesmos, a segurança de vocês, agradeçam e peçam, se vocês quiserem, claro, por perseverança. Perseverança em se tornarem pessoas melhores, disciplina para conquistarmos aquilo que nós queremos, disciplina para melhorar os nossos hábitos, tornarmos e termos hábitos mais saudáveis, certo? Quem quiser pode fechar os olhos, quem não quiser não tem problema também. Nós vamos encerrar essa live fazendo uma oração. Querido Deus, nosso Pai amado, nosso Criador, te agradecemos nesse momento imensamente pela nossa segurança, por onde nós estamos. Te agradecemos pelos desafios que nós recebemos, que com certeza, Senhor, são a tua forma amorosa de nos dar ensinamentos e oportunidades para nos tornarmos melhores. Obrigada, Pai querido, por estar conosco o tempo todo e por nos emprestar teus anjos de luz para nos auxiliarem nessa jornada. Que nós possamos colocar em prática o nosso melhor, de verdade. Que nós possamos todos os dias praticar mais o bem, sem precisarmos ostentar. Que possamos trabalhar mais e domar esse egoísmo e orgulho que ainda está em nossos corações. Senhor, te pedimos humildemente que o nosso Rio Grande do Sul, aonde quer que se encontrem irmãos com dificuldade nesse momento, devido às chuvas, devido às cheias novamente, Pai, que tu conforte esses corações amigos, para que eles possam encontrar em ti
a força necessária para passar por mais esse desafio. E que nós, enquanto estivermos em posições um pouco melhores, possamos auxiliar, dentro das nossas capacidades, aqueles que tanto precisam. Que não precisemos ostentar o nosso auxílio, que possamos de coração aberto ajudar os mais necessitados. Pois tu, Pai querido, nos ensinou que somos todos irmãos e que todos somos merecedores de amor, de compaixão. Que todos não só temos o direito, mas temos o dever de ajudarmos uns aos outros. Pai, eu coloco diante de Ti todas essas pessoas que passam ou que passaram ou que ainda chegarão até mim ou até algum de nós e que possamos servir de bom instrumento todos os dias, Senhor. Que possamos ter mais humildade em nossos corações e em nossas atitudes. Que possamos ser um ombro amigo, se for necessário. Que possamos fazer uma oração quando não tivermos mais nada a oferecer. Obrigada, Pai, pelas nossas vidas. Obrigada pelo teu amor infinito conosco. Continue nos protegendo hoje e sempre, Pai. Amém. Que assim seja. Muito bem, sextou, pessoal. Eu espero que vocês fiquem bem, que Deus os acompanhe em mais esse dia. Se cuidem nesse final de semana, vai dar um final de semana mais quente, então provavelmente vai chover semana que vem de novo. Espero que todos estejam em segurança e, se não tiverem, que Deus possa ter misericórdia por todos. E quem tiver em segurança e puder ajudar, ajudem. É a mensagem que eu tenho para pedir, é o socorro que eu tenho para pedir hoje. Se puderem, ajudem as outras pessoas. Esse é um momento, mais uma vez, delicado e a gente ainda não tem muito como mensurar qual é a extensão, porque ainda tem mais chuvas pela frente. Tomara que não aumente. Esse é o meu medo. Eu compartilho com vocês o meu medo nesse momento. Mas seguimos, certo? Fiquem com Deus, uma boa sexta-feira. Até semana que vem. Um beijo grande no coração de todos.